Nós vamos agora falar sobre um tema que está super em alta, que é empreendedorismo feminino. Você sabia que 45% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos? Pois é, olha só que legal, tá? Para se ter ideia, gente, 7 em cada 10 empreendedoras possuem sócias mulheres. Esses têm dados, né, aí que acabam chamando mais a atenção. Para se ter ideia, a gente separou a informação importantíssima que durante a pandemia, o empreendedorismo feminino cresceu 41%. Mesmo assim, muitas mulheres têm boas ideias e não sabem por onde começar. Olha só que curioso, o primeiro passo, né? Como é que a gente começa? Então, para ajudar a essa mulherada numa missão tão especial, o Você em Dia se reuniu com uma empreendedora de sucesso, a Isabel Câmara, que é referência, quer te incentivar a sair dessa zona de conforto, quer te ajudar a avançar. E nós estamos, a partir de agora, com ela e em breve com essa novidade, um quadro super especial para a mulherada. Isabel, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Jaque, muito obrigada. Primeiro eu quero, agradecer por você estar com essa missão especial de estar ajudando as mulheres, né? Porque esses dados, eles são relevantes e importantes. Mas a gente precisa fazer com que essas mulheres, elas tenham muito mais coragem, né? E que elas possam seguir aí em busca do seu objetivo. Primeiro me conta dessa ideia de dividir com o público, né? O que é que você aprendeu nessa sua trajetória? Então, nesse processo que eu venho sendo trabalhada e trabalhando de empreendedorismo, Sim. Uma das coisas que mais me chama a atenção e a minha vontade de compartilhar é o seguinte: você precisa ser persistente, Sim. você precisa ser resistente. Perfeito. E você precisa acreditar na visão. Perfeito. Porque muitas mulheres têm a ideia, têm a visão, mas não conseguem ter tanta força para persistir, para insistir e para ser resistente diante de algumas dificuldades. É verdade. E aí a gente está, com essa novidade e eu queria que você falasse para essas mulheres, que muitas mulheres já até nascem empreendedoras, mas nem sabem que sequer são empreendedoras, né? Então, assim, para que possa despertar essa vontade, para você, o que impede essas mulheres de aprenderem, hein? Muitas vezes o que impede essas mulheres de aprenderem são as crenças que elas carregam, adquiriram em algum momento da vida. Sim. E às vezes não tem uma orientação dizendo que essas crenças são capazes de ser extinguidas da sua vida. Perfeito. E uma nova visão pode aparecer através do aprendizado, que é o que a gente vai compartilhar aqui. Sem dúvidas. Você tem uma história de sucesso, né? A gente tem acompanhado aí e não foi fácil no início, né? Para você como mulher empreendedora, levar aí um perfil, que é exatamente de mulheres empreendedoras e ajudar outras mulheres, homens. Olha como ele já foi lá para encostar na Isabel, quer carinho com a Isabel? Pois é, para essas mulheres, então, assim, fala um pouquinho dessa sua história. Quando é que despertou em você esse seu espírito empreendedor? Então, Jaque, eu costumo dizer que o empreendedorismo, ele me escolheu porque ele sabia da minha essência. E é por isso que eu acredito que as mulheres, elas têm, assim, a habilidade de fazer multitarefas, né? De exercitar Sim. em vários aspectos, Verdade. né? Observe que a gente olha para cima, olha para baixo, ouve, faz uma coisa e outra. Então, no momento que eu fui convidada para ser uma panfletista, através da prestação de serviço na porta de um banco, Sim. a princípio eu não tinha noção que ali era uma oportunidade de ser empreendedora. Sim. Mas quando eu fui exercer a função e no passar do tempo que eu descobri que a minha força interna era quem fazia o resultado acontecer, naquele momento que eu não tinha um chefe, eu não tinha um patrão, mas que eu precisava bater a meta porque eu dependia daquele valor, eu fui para cima e consegui o resultado que eu esperava. Eu costumo dizer que quando a gente não tem para onde voltar, a certeza que a gente tem é que devemos continuar seguindo.
Perfeito. Então, E esse foi o segredo do sucesso. Sim. A insistência, a persistência. E é isso que a gente precisa, né? Chamar a atenção das mulheres que nos assistem nesse momento. A gente sabe que quando você fala, né? Eu não tinha um chefe que estava ali, mas você se cobrava como se tivesse. Então, assim, é a importância de você olhar para dentro de você mesma e ir em busca dos seus objetivos. Esse é um processo que você contando hoje parece, né, ter sido fácil, mas a gente sabe que não é. Precisa de muita persistência, é um caminho árduo e difícil. E aí as mulheres precisam ter muito mais coragem. E é essa coragem, é essa força que você vai dividir com essas mulheres no quadro, não é isso? Sim, sim, eu vou dividir essa força, essa coragem e fazer com que elas entendam o seguinte, da mesma forma que foi possível para mim, que não acreditei, que naquela época era um improvável e acabou sendo provável pela força que já existia em mim, com elas não será diferente. Sem dúvidas. Isabel, muita mulher está assistindo o programa nesse momento, né? Está aí despertando esse espírito empreendedor, está querendo iniciar um projeto, mas nunca teve coragem de tirar esse projeto do papel. Através desse quadro você vai passar dicas, você vai ajudar essas mulheres e a gente vai dar um start aí diferente em muitas que estão nos assistindo, não é isso? Sim, sim, eu estou aqui para fazer isso, para cumprir esse papel, inclusive para dar dicas para que elas não cometam o mesmo erro que eu cometi. Porque eu acredito muito que é para isso que nós somos chamados, para levar pessoas a não cometerem erros que nós cometemos e muitas vezes temos a dica para sair daquela situação. E é isso que eu vou fazer aqui nesse quadro. Que legal, então você vai compartilhar tudo que você aprendeu, tudo que você passou através de dicas especiais. Sim, inclusive fazendo com que elas acreditem na visão. Por quê? Tudo que hoje é grande, Jaque, hoje eu tenho o posto que eu tenho, mas um dia eu fui pequeno. Perfeito. Então, muitas vezes, as mulheres, quando elas olham para a dimensão, eu quero vender sapato, sim, mas só olha para grandes lojas de sapato. E aí se sentem pequena, invalidada. E essas mulheres precisam entender que tudo que é grande, um dia foi pequeno. Sem dúvida. E a visão, o acreditar, vai fazer com que ela comece no pouco, para que ela seja colocada no muito. Olha aí. E quando as dificuldades surgem, como é que essas mulheres podem, né? Porque acredito que muitas devam estar se perguntando. Eu até comecei, mas aí quando surgiu a dificuldade, né? Aí eu acabei desanimando. O que é que você tem para dizer para essas mulheres que desanimaram por alguma dificuldade que encontraram no caminho, Isabel? Eu costumo dizer o seguinte, que a maioria dos nossos problemas que nós sofremos por antecipação, 95% deles não acontecem. A gente sofre antecipadamente e sem questionar, né, o porquê que está acontecendo isso, de que forma eu posso corrigir para que eu não venha parar no meio do caminho, para que eu não venha ter esse sofrimento por antecipação. E eu quero dar esse direcionamento, eu quero trazer esse conhecimento para que mesmo em meio às dificuldades, elas possam questionar o que elas estão vivendo. Sim. E refazer a rota para não parar. Sem dúvidas. A gente sempre recebe histórias de mulheres, né? A gente já contou aqui a história de mulheres que conseguiram obter êxito aí nas suas conquistas, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Assim como a gente também já escutou muitas mulheres, né? Já que me ajuda, porque realmente está sendo difícil. E um dos principais motivos, né, de muitas mulheres até chegam para a gente falando da dificuldade que encontra, é exatamente a falta de apoio, né? Muitas vezes as mulheres, elas não têm apoio do companheiro, né? Da companheira, de quem está ao lado. E aí é importante que a gente enxergue que as pessoas que estão com a gente, elas devam também acreditar no nosso processo, né? E nos apoiar. Porque muitas vezes as pessoas vêm para somar e outras para dividir. Exatamente. Ou para diminuir. E aí a gente também tem que saber mesclar tudo isso, né? Sim, a gente tem que saber mesclar e entender o seguinte. O sonho, Jaque, geralmente ele é um sonho individual e ele passa a ser coletivo quando o outro entende que realmente vai dar o resultado. Só que para o outro entender que vai dar o resultado, eu preciso ser fiel a esse sonho. Sem dúvida. Eu não preciso ficar terceirizando isso, ou seja, eu só vou continuar sonhando se Jaqueline me apoiar. E também não posso te obrigar. Mas com toda uma sabedoria e entendimento do que eu estou vivenciando,
Eu preciso produzir pelo menos o primeiro resultado para que quem está ao meu lado possa entender que vale a pena sonhar esse sonho junto comigo. Que lindo. E é isso, né? Eu sempre falo aqui para vocês, e é uma frase que é dita aí, né, e muito colocada para o Raul Seixas, né, nosso queridíssimo e eterno Raul, que diz que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, um sonho que se sonha junto é realidade, e a gente vai fazer com que essas mulheres, elas tenham aí, né, um novo start da vida a partir desse quadro que vem com tudo a partir da próxima semana. Então não perca tempo, tá? Segunda-feira já põe na agenda. A Isabel Câmara vai trazer dicas preciosas para vocês, dicas de forma gratuita. Isso é importante, né? Porque muita gente, a gente sabe que não é fácil hoje você ter que investir em cursos, em mentorias, e assim, é um processo muito longo, e processo esse que você já passou. E hoje, né, a gente só tem que agradecer por essa ideia, por essa visão empreendedora de ajudar as mulheres. E para essas mulheres que são empreendedoras ou que não são e querem um empurrãozinho, eu queria que você deixasse uma mensagem especial e o convite para segunda-feira. Eu quero falar com algumas mulheres que têm sonhos engavetados e precisam trazer esse sonho para a realidade. Eu quero que você se prepare para que a partir de segunda-feira você esteja conosco. Tenha essa certeza no seu coração. Se você buscar o direcionamento certo e fazer conforme aquilo que lhe for dito, é impossível dar errado, porque a semente verdadeira, ela nunca dá frutos mentirosos. E aqui, toda segunda-feira, nós estaremos com uma semente verdadeira para fazer a sua vida ser transformada através do direcionamento e daquilo que você vai pôr em prática. Olha aí, muito obrigada, Isabel. Obrigada. Sucesso aí nesse quadro. Obrigada a todos que estão acompanhando a nossa programação. Já põe na agenda, já para despertar. A partir de segunda-feira, você em dia com novidades aí para as mulheres.